O PlayStation Portátil, ou PSP, é um portátil lançado em 2004 no Japão e em 2005 no resto do mundo que trazia uma experiência de jogos semelhante à do PlayStation 2, um pouco antes do lançamento do PlayStation 3 em 2006. Diferente da maioria dos portáteis que usavam cartuchos para seus jogos, PSP utilizava discos chamados UMD para rodar seus games. O PlayStation Portátil, ou PSP, foi um dos primeiros portáteis a trazer uma experiência de console para a palma da mão. Apesar de não ter vencido seu concorrente direto, o Nintendo DS, o PSP foi um dos melhores consoles portáteis em sua época e teve bastante sucesso, com 80 milhões de unidades vendidas ao redor do mundo, se tornando o portátil mais vendido não fabricado pela Nintendo. O PSP ainda é uma ótima opção para jogadores, apesar de um pouco antigo, devido ao seu grande acervo de jogos de qualidade. Confira 12 dos melhores jogos de PSP entre seus títulos mais marcantes e divertidos. 1. Crisis Core, Final Fantasy VII. Este RPG de ação considerado um dos melhores jogos de PSP complementa a história de Final Fantasy VII ao mostrar as aventuras de Zack, um soldado da força de Elite Soldier cujas memórias foram compartilhadas com o protagonista Cloud do jogo original. Além de apresentar uma profunda narrativa, o game traz um sistema de missões que incentiva jogadores a se tornarem cada vez mais fortes, mesmo que seu destino final já esteja traçado. God of War, Ghost of Sparta. O segundo game da franquia God of War no PSP expandiu tudo que o primeiro jogo, Chains of Olympus, já havia feito certo, com uma jogabilidade perfeitamente transporta dos games originais do PlayStation 2 e uma nova história original. Em Ghost of Sparta, jogadores entram no papel do deus da guerra, Kratos, em uma jornada pelo mundo dos mortos dominado por Thanatos para resgatar seu irmão Deimos. God of War, Chains of Olympus. Uma das maiores surpresas entre os jogos de PSP foi o trabalho da desenvolvedora Red Hat Dawn com God of War, Chains of Olympus. O game consegue captar toda a essência de God of War 1 e 2 do PlayStation 2 com seu prazeroso e violento combate em 3 dimensões, combos, diferentes armas, história épica e batalhas contra as criaturas gigantes. Na história, Kratos precisa enfrentar Morpheus que planeja colocar todo o mundo dos homens e os deuses do Olimpo em um sono profundo. Silent Hill Origins. A clássica série de terror Silent Hill teve um prequel no PSP em Silent Hill Origins, um game que se passa nos anos 70 antes mesmo do primeiro título. Jogadores entram no papel do caminhoneiro Travis Grad, o qual se aventura na amaldiçoada cidade enquanto tenta descobrir o paradeiro de uma menina que ele salvou de um incêndio. A jogabilidade é bastante fiel a outros títulos da série, com a diferença que o próprio controla a transição para a versão macabra da cidade ao se transportar por espelhos. I'm sorry, perhaps someone in reception could help you. I have urgent business to attend. 5. GTA, Vice City Stories. A clássica série GTA no portátil da Sony foi um dos maiores feitos técnicos dos jogos de PSP, ao conseguir rodar todo o mundo aberto do jogo do PlayStation 2. GTA, Vice City Stories como parte da série Stories, utiliza o mesmo mundo de GTA, Vice City,
mas foca-se em uma história diferente antes do game principal, com Victor Vance como protagonista enquanto os jogadores tentam criar seu próprio império criminoso. Monster Hunter Freedom Unite. A franquia Monster Hunter, muito conhecida atualmente, começou a ganhar popularidade na época dos jogos de PSP. Em Monster Hunter Freedom Unite, até 4 jogadores podem se unir para enfrentar diversos monstros em grandes caçadas. Ao vencer as criaturas, é possível usar suas partes para criar novas armas e armaduras que permitem ficar ainda mais forte e caçar monstros ainda mais poderosos. 7. Assassin's Creed Bloodlines. Uma aventura menos conhecida da aclamada série Assassin's Creed é o capítulo Bloodlines do PSP que se passa entre Assassin's Creed 1 e 2. Ele segue a história do assassino Altair após os eventos do primeiro jogo e trazia a jogabilidade pela qual a série ficou conhecida na época, com um mundo aberto e eliminações sorrateiras de inimigos e figuras históricas. O jogo impressionava por trazer uma aventura portátil em mundo aberto tão fiel ao original. 8. Metal Gear Solid Peace Walker. Após os eventos de Metal Gear Solid 3, Snake e Aether, jogadores vivem uma nova aventura de Snake até ele finalmente assumir seu novo título como lendário Big Boss. A jogabilidade do game traz a tradicional eliminação sorrateira de inimigos, mas também um precursor do que seria Metal Gear Solid 5, como desenvolvimento de armas, recrutamento de soldados inimigos e mais. Tudo isso acompanhado com uma bela história contada através de um visual de história em quadrinhos. Kingdom Hearts. Antes dos eventos do primeiro Kingdom Hearts, Birth by Sleep introduziu jogadores ao mundo original de Kingdom Hearts, onde personagens da Disney e Final Fantasy ainda habitavam mundos separados. Sob uma nova ameaça de criaturas sombrias chamadas Unversed, o jogador assumia o papel de 3 guerreiros com Keyblades, Terra, Venduz e Aqua, em 3 campanhas individuais através de mundos baseados nas famosas animações da Disney. 10. Half-Minute Hero. Um dos títulos mais divertidos entre os jogos de PSP é essa mistura de RPG e quebra-cabeça na qual o jogador precisa salvar o mundo em 30 segundos através de diferentes fases. O truque está em descobrir formas de conseguir mais tempo e itens necessários para vencer as dificuldades de cada fase, tudo com personagens carismáticos e um sistema de batalha automatizado divertido. 11. Little Big Planet. Baseado no primeiro Little Big Planet do PlayStation 3, a versão do PSP é um jogo individual que trazia o personagem Sackboy em um game de plataforma no qual os jogadores podiam criar suas próprias fases. O game conta com uma campanha tradicional de plataforma na qual Sackboy pode saltar, se movimentar na profundidade do cenário, resolver quebra-cabeças com física e mais. No entanto, o grande chamariz da série é criar seus próprios estágios e jogar fases criadas por outros usuários. Rock Band Unplugged. A clássica série musical que nos consoles exigia uma série de equipamentos para ser jogada, teve uma ótima versão portátil como outros jogos de PSP, apenas com o uso de botões. A jogabilidade é semelhante à de Guitar Hero, na qual o usuário deve apertar botões coloridos em um certo ritmo, porém para diferentes instrumentos. O jogo traz 40 músicas famosas. Se você conhece a série, ou mesmo Guitar Hero, sabe como é o jogo, uma sequência de notas coloridas, caindo por uma pista, que você deve acertar usando os botões de acordo com a música de fundo. Na verdade, essa afirmação de que você sabe como é o jogo,
É meio errada, porque se você realmente conhece o jogo, sabe que não há instrumentos para o portátil. E como 4 pessoas vão jogar naquela telinha? Para essa última pergunta, a resposta é: não existe multiplayer, um único jogador controla todos os instrumentos. O jogo realmente continua sendo um rock band, para o bem e para o mal. Para o bem, os gráficos e o som foram muito bem implementados, como sempre foi marca da casa. Um detalhe de gênio foi fazer que a pista que você toca no momento fique ligeiramente mais alta que as outras, bem como a desaparição completa do som em uma pista que exige a sua presença por ter acabado o tempo de play automático. De qualquer forma, se você tiver um PSP, esse jogo é recomendadíssimo. Afinal de contas, você precisa valer esse investimento de alguma maneira, não é mesmo? E se for fã de jogos musicais, também. A seleção de músicas é excelente, e o DLC já anunciado não fica atrás. Gostaram do vídeo? Inscreva-se, compartilhe, dê like.